Meu relato se inicia com a minha mãe grávida de mim, descobrindo uma traição do meu pai com a própria prima dele. Minha mãe estava grávida e já tinha meu irmão, que na época tinha 2 aninhos. Minha mãe flagrou meu pai na cama com a prima, amante, e ela bateu na vagaba e também no meu pai. E depois, cada um seguiu sua vida. Minha mãe voltou para a casa dos meus avós e vendeu sua casa. A vida continuou. Ela frequentava a igreja e nisso conheceu um homem que se tornou meu padrasto. Eles trocavam cartinhas, já que naquela época só quem podia ter celular eram pessoas de boas condições. Minha mãe se apaixonou por ele, só que a família de ambas as partes não queriam esse relacionamento. A parte da família do meu padrasto não queria porque a minha mãe já tinha filhos, e do lado da minha mãe, eles criticavam meu padrasto por ele ter um histórico ruim naquele bairro. Eles não aguentaram a pressão dos familiares e acabaram fugindo. E nisso, eu e meu irmão ficamos com meus avós maternos. Depois, minha mãe voltou e foi morar junto com meu padrasto na casa da irmã deles. Com isso, a minha mãe nos levou para morar com eles também. Minha mãe começou a trabalhar em casa de família e juntou um dinheirinho para comprar um terreno. Depois de meses, ela conseguiu juntar R$ 1.000 e comprou um terreno e construiu. Enquanto isso, meu padrasto fazia bico de pedreiro. Fomos morar nessa nova casa e eu estava feliz, porque finalmente ia ter um quarto só para mim. Só que foi aí que o inferno começou na minha vida. Meu padrasto começou a me olhar de uma forma muito estranha. Lembro que, enquanto minha mãe esquentava a nossa janta, ele me chamava para deitar na cama com ele e, em seguida, tocava nas minhas partes íntimas e ainda me ameaçava. Ele dizia que, se eu contasse para minha mãe, ele iria fazê-la me bater. Eu, ainda muito criança e inocente, acreditava nisso e os abusos eram constantes. Depois de 2 anos nessa casa, minha mãe e meu padrasto resolveram abrir uma igreja na garagem de casa. Eles conseguiram umas cadeiras e começaram com os cultos por lá. A garagem enchia tanto de gente que algumas pessoas ficavam no lado de fora. Aí, minha mãe e meu padrasto resolveram construir uma igreja do lado da nossa casa. E assim foi feito. Certo dia, uma missionária, amiga de minha mãe, levou a palavra nessa igreja. E nisso Deus revelou para ela que eu estava escondendo uma coisa muito séria da minha mãe. Gente, eu gelei, pois sabia que era verdade. Depois que o culto acabou e todos foram embora, minha mãe me colocou contra a parede perguntando o que estava escondendo e eu simplesmente comecei a chorar. Eu não falava de jeito nenhum. Depois de muitas horas naquele mesmo cenário, minha mãe disse assim: "Seu padrasto está abusando de você?" Eu respondi que sim, apenas mexendo a cabeça. Nesse instante, minha mãe começou a chorar e meu padrasto começou a se fazer de vítima, falando que eu estava mentindo, que a missionária só quis criar brigas, entre outras coisas. E nisso minha mãe me deu a janta e me mandou ir para a cama. Eu fui me deitar, chorando horrores, e de repente ouvi minha mãe falando com meu padrasto assim: "Pode ficar tranquilo, eu não acredito nela. Criança mente demais." Sinceramente, esse foi o fim do poço para mim. A partir disso, senti que a minha mãe ficou mais alerta em relação ao meu padrasto e não me deixava mais ficar sozinha com ele de jeito nenhum. Ela acreditava em mim, mas hoje eu vejo que ela tinha uma dependência emocional nele, porque meu irmão era aposentado e quem sustentava a casa era minha mãe e não meu padrasto. Meu irmão tem autismo nível 3 de suporte.
O tempo foi passando e com os meus 12 anos de idade começou outro terror. Lembra que eu falei que minha mãe construiu uma igreja? Pois então, nessa igreja apareciam muitos rapazinhos que ficavam me olhando e meu padrasto tinha ciúmes disso e dizia para minha mãe que eu estava dando bola. Por isso minha mãe me batia dentro da igreja e eu não podia nem olhar para trás. Meu padrasto que ordenava onde eu iria sentar e minha mãe simplesmente obedecia o que ele mandava. Nessa fase eu ia para a escola e eu não tinha amigos. Todo mundo fazia bullying comigo por eu ser brega e crente. Meus 12 anos foi o pior ano da minha vida. Quando eu completei 14 anos, comecei a bater de frente com meu padrasto. Eu batia tanto de frente com ele que ele parou de me encher o saco. E assim comecei a fazer muitas amizades. Uma observação: eu só tinha amizades com meninos, garotos, e o tempo foi passando. Aos 15 anos, comecei a namorar. Só que meus relacionamentos eram baseados em traições da minha parte, pois eu não conseguia ser fiel. Os abusos do meu padrasto mexeram com o meu emocional, ao ponto de me tornar uma pessoa sem caráter, infelizmente. No meu terceiro relacionamento, foi a mesma coisa, e a partir daí fiquei solteira e só sabia iludir os homens e querer apenas aventuras e nada sério. Quando eu fiz 18 anos de idade, conheci meu esposo e eu pensava que ele seria mais uma aventura, mas não foi. Eu estava descendo para ir para o carnaval e o encontrei. Ele me parou e pediu meu WhatsApp e eu dei. Detalhe, era a segunda vez que ele pedia meu número, pois na primeira vez eu passei o número errado para ele. Outra coisa, ele às vezes frequentava a igreja da minha mãe, só que depois sumiu do mapa e quando reapareceu, foi pedindo o meu contato. Esse moço me mandava mais de 30 áudios por dia, me enchia o saco. Ele insistiu tanto que passamos a sair. E foi assim que eu me apaixonei por ele. Em uma semana ficando, ele pediu autorização para minha mãe, pois queria namorar sério comigo, e ela aceitou. Mas por que ela permitiu meu namoro com ele? Eu respondo: porque ele tinha casa, moto, trabalho bom, e hoje eu vejo que a minha mãe era interesseira, fora que ela também queria se livrar de mim, para viver bem com o macho nojento dela. Toda semana era quebra-pau do meu padrasto comigo, e a minha mãe queria se livrar de mim, tanto que ela me fez ir morar com esse namorado, que hoje é meu atual marido. No início do nosso relacionamento, foi uma lua de mel, mas depois começaram as brigas. Ele tem uma filha e a ex dele começou a encher o saco, e eu, tão nova, sem experiência, quase entrei em depressão. Tive crise de ansiedade e até hoje sofro com ansiedade. E o que mais me deixa triste é que minha mãe era adulta e mesmo assim me fez ir morar com uma pessoa que ela nem conhecia direito, pois só tínhamos apenas 2 semanas namorando. Enfim, amigas e amigos, eu passei um sufoco com meu marido, mas vencemos, graças a Deus. Agora vem outra bomba. Minha mãe e meu padrasto tiveram uma filha e hoje ela tem 14 anos. Ela começou a namorar um menino de 12 anos e a família não queria, mas minha mãe a liberou para namorar escondido com esse garoto. Eu descobri tudo porque eu tenho acesso ao Instagram da minha irmã e ouvi um áudio da minha mãe falando para esse garoto que ela deixava a minha irmã namorar com ele sim, mas que ele não devia contar para ninguém. Eu fiquei pasma. Para piorar a situação, descobri também que um coroa começou a se interessar por minha irmã. Ele tem 36 anos e minha mãe está jogando minha irmã de 14 anos para cima desse coroa. Sabe por quê? Porque ele tem trabalho bom,
tem terreno, tem casa e dá tudo o que minha irmã pede. Traduzindo, minha irmã está namorando com os dois e minha mãe sabe de tudo e esconde debaixo do tapete. O pessoal do bairro já está sabendo, só meu padrasto que ainda não sabe. Meu padrasto tem um de repente de querer bater nas pessoas e ele ainda não está sabendo de nada disso. E foda-se se ele... Enfim, minha mãe tem pressão alta, mas eu vejo que ela mesma está procurando problemas. Ela é adulta e com esses comportamentos de adolescentes, infelizmente, eu não a reconheço mais. A minha mãe não tem caráter algum. Eu não julgo a minha irmã. Ela só tem 14 anos e sei que os pais que deviam orientar os filhos e não apoiaram o erro. Mas diante dessa realidade, infelizmente a minha irmã está aprendendo a se tornar uma vagaba, enganando esses dois. E se ela engravidar? Eu vi umas conversas bem pesadas entre ela e o namorado de 12 anos. Eu me preocupo demais com a minha irmã. Só que meu marido falou que eu devo esquecer os problemas dos outros. Não moro mais com eles e se eu ir conversar com a minha mãe sobre esse comportamento dela, ela vai negar e se fazer de vítima. Eu prefiro me fingir de sonsa e otária e seguir observando onde essa situação vai chegar quando a bomba estourar. E meu marido também já falou que, se minha irmã engravidar e o pai dela a expulsar de casa, ela não virá para minha casa, que ele não vai aceitar de jeito nenhum. E eu vou falar o quê? Ele está certo. Eu aconselhei minha irmã e falei para ela não ficar enganando os dois, que isso é feio, falta de caráter. E ela simplesmente respondeu para mim: tá. E em seguida me bloqueou. Hoje, minha relação com a minha irmã está bem fria e até a minha relação com a minha mãe esfriou também. Tudo isso depois que a enxerguei, depois que eu descobri que ela é sem caráter e interesseira. Ela é aquela mãe que, quando a briga aperta na casa dela, ela quer se livrar das filhas só para viver em paz com o macho escroto. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela confiança, obrigada por você abrir o seu coração e compartilhar conosco essa sua história de vida. Meu amor, a sua história é uma daquelas histórias que a gente fica assim, tem como ficar pior, e de repente fica. Parece algo assim de filme. Primeiro, eu sinto muito pelo que você passou com o seu padrasto, tá? Você foi abusada desde muito jovem e só depois dos 14 anos que você começou a acordar, despertar, bater de frente com ele e ele se colocou no lugar dele. Mas o mais absurdo foi a sua mãe saber da verdade, escolher continuar com ele, dizer para ele que você estava mentindo e fazer de conta que nada aconteceu. E depois ela te empurrou para o primeiro homem para que você saísse da casa dela e ela ficasse em paz com o maridinho perfeito, douradinho, uma barra de ouro, que é esse homem, né? Olha, gente, é triste, isso é revoltante e eu fico assim, extremamente chateada. Ninguém pede para vir a esse mundo. Hoje existem aí diversos métodos para as pessoas evitarem uma gravidez indesejada. Mas já que a pessoa escolhe, vamos ter responsabilidade, vamos cuidar das nossas crianças, vamos parar um pouquinho, segurar esse fogo. Gente, parece que muitas mulheres acabam tendo filho, não dá certo no primeiro relacionamento e escolhe o primeiro que aparece. Isso é triste, revoltante, absurdo, mas eu tenho aqui vários relatos onde as mulheres escolhem colocar um homem dentro de casa, ainda com filhas e filhos adolescentes, e simplesmente ignora todos os sinais. Deixa a criança à vontade, a criança é abusada embaixo do teto e muitas vezes elas se fazem de cega. E a criança acaba carregando aí um fardo para o resto da vida. Então, meu amor, sinta-se abraçada por isso, tá bom? Eu sinto muito. Não houve denúncia, não houve uma queixa e o seu padrasto, ele seguiu em frente, livre e tranquilo. Aí, a filha deles.
A sua mãe montou a igreja, não sei se ela é pastora, o que é que ela é, e o comportamento dela é inaceitável. Ela conversou com um garoto menor, 12 anos, um garoto que não pode namorar com essa idade. Ela conversou com ele e disse que ela autoriza o namoro dele com a filha, também menor, escondido. Mesmo os pais desse garoto, desse menino, dizendo que não. O que é que se passa na cabeça da sua mãe, hein, meu amor? Ainda, para melhorar a situação, né, para não dizer o contrário, a sua irmã começou a namorar com o segundo homem. Você chamou de coroa, vou até te dizer que a galera aqui vai reclamar. 30 e poucos anos, é muito jovem, não é coroa. Claro que ele está avançado para a idade da sua irmã. Sua irmã é menor. Eu acho que ele deveria procurar alguém maior de idade. Mas ele não é coroa, só uma correção. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? São palavras da nossa amiga, ela chamou ele de coroa e eu mantive na carta. Enfim, voltando ao foco. Uma garota namorando com um menino de 12 anos e namorando com um rapaz, com um homem de 30 e poucos anos, porque ele tem condição financeira. E a mãe, que é uma mulher que ali, né, prega na igreja, faz a palavra dela, enfim, não sei como ela é no dia a dia, uma pessoa que deveria estar levando a palavra de Deus de uma forma correta, está apoiando uma falta de vergonha dessa. Olha, é complicado, é difícil. E sabe quem está certo? É o seu marido. Você já conversou? A sua irmã te ignorou? Claro, ela é influenciada por uma mãe nota 1000. Claro que ela vai dizer que você está errada. Claro que ela vai te achar chata, insuportável. Mas, e se ela engravidar? Aí é com a sua mãe, é com o pai dela, é com o pai da criança. E eu espero que isso não aconteça, porque a tendência é esse ciclo negativo continuar. Só Deus, viu? Só Deus por essa causa, só Deus por vocês e pela família de vocês. Que você, minha linda, se mantenha tranquila e em paz. Siga a sua vida, foque em seu casamento. Você já fez a sua parte, você não tem mais o que fazer. Entregue tudo nas mãos de Deus e ore. O que te resta fazer é orar. É orar para que sua mãe tome juízo, crie juízo, para que a sua irmã também acorde e que tudo isso entre no eixo. E cuidado, viu? Cuidado para sua mãe não se atrapalhar. Isso eu digo em relação à justiça. Quando a família desse garoto descobrir essa situação, pode ficar bem complicado. Bem complicado mesmo. Não é porque ele é garoto que ele pode. E se fosse uma garota de 12 anos, como que nós iríamos enxergar? Está errado, independente do gênero. Mas enfim, que Deus tome conta dessa causa. Mais uma vez, gratidão, obrigada pela confiança. Fica o espaço para os nossos amigos e amigas do canal. E vocês, meus amores, que situação, é tanta coisa que a gente fica até confusa, né? O que vocês acharam dessa carta? O que vocês têm a dizer para essa nossa amiga? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.